Olá pessoal, estamos aqui de volta, dando continuidade aos nossos estudos da Revista Espírita. Estamos no volume 2º da série de 12 volumes, escrita por Allan Kardec, e estamos precisamente no ano de 1859. O assunto hoje aqui, Célio... de outubro de 1859, o magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. O magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Parece que esse assunto está de alguma forma ligado ao que nós estudamos anteriormente sobre milagres. É isso? Exatamente, dá uma sequência, né? Uma sequência, mas já é um outro enfoque dentro do assunto, né? Exato. Então nós vamos começar aqui o nosso estudo. O magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Na Revista Espírita de outubro de 1858, está remetendo, publicamos 2 artigos intitulados Emprego Oficial do Magnetismo Animal e o Magnetismo e o Sonambulismo. Vejam só, gente, como nós já dissemos aqui, o magnetismo era muito forte. Era um movimento muito forte, e a ponto de o nosso Allan Kardec ter participado dele durante 35 anos. Nós lembramos também que foi um amigo que já era do movimento do magnetismo que o convidou, o senhor Fortier, Gerson? O Gerson que conhece esse pessoal? Fortier convidou Allan Kardec para ver as mesas girantes, né? As mesas girantes. Então aqui, por isso que Kardec, né, assimila, e como ele próprio disse, magnetismo e espiritismo é quase que uma ciência só. Mas então, vamos dando continuidade. No primeiro, referimos-nos ao tratamento magnético do rei Oscar, da Suécia, aconselhado pelos seus próprios médicos. Porque o Mesmer era médico, o que deu início, né, ao mesmerismo, chegou a ter o nome dele. E a classe médica, quase todos os médicos chegaram a usar o magnetismo. Porque a ciência, até então, era terrível, né? Era sangria, laxativo, vomitório. Era só isso. Não tinha... Foi exatamente a partir de 1800 que a medicina começa a avançar. Então, aqui foi... aconselhado pelos seus próprios médicos desse tratamento magnético. No segundo, citamos várias perguntas e respostas extraídas de uma obra intitulada Curso Elementar de Instrução Cristã para Uso dos Catecismos e Escolas Cristãs, publicado em 1853 pelo abade Marrote, vigário-geral da Diocese de Verdun, no qual o magnetismo e o sonambulismo são claramente definidos e reconhecidos.
Por isso que eu considero o magnetismo grande precursor do espiritismo. É o que realmente é o João Batista aqui, né, do espiritismo. Eis que agora a justiça lhes vem dar uma sanção extraordinária pelo julgamento do Tribunal Correcional de Dué de 27 de agosto passado. Como todos os jornais noticiaram esse julgamento, seria inútil repeti-lo, razão por que apenas relataremos sumariamente as circunstâncias. Porque, assim como aconteceu, né, com Swedenborg, aconteceu com Allan Kardec, a doutrina espírita, o magnetismo também teve seus inimigos. Teve suas dificuldades. O Mesmer tentou oficializar o magnetismo, mas sempre tinha obstáculo das academias de ciência, né? Esse artigo ele é um pouco longo, nós vamos ter que estudá-lo por parte, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Se não, vamos passar adiante, né, Gerson? Gerson hoje está com a voz boa, melhor, sarou da rouquidão. Ficou uma beleza. Vamos continuar. Primeiro caso, né? Um rapaz do magnetismo não conhecia senão o nome e jamais o tinha praticado, consequentemente, ignorando as medidas de prudência que a experiência aconselha, quer dizer, sem conhecimento nenhum, né, do magnetismo, propôs-se um dia magnetizar o sobrinho do maître d'hôtel onde jantava. Depois de alguns passes, o menino caiu em sonambulismo, mas o magnetizador improvisado não soube como se portar para fazê-lo sair daquele estado. Quando caía em sonambulismo, dormia, né? Ficava num estado alterado de consciência. É o que a gente chama, a ciência hoje usa isso, né? Ficava num estado alterado de consciência. E aí ele falava, ou seu espírito falava sobre si mesmo, sobre outras pessoas, ou ele conversava com outros espíritos. Através do sonambulismo que eles vão descobrir isso aí. Como é que é? Ele não soube como fazê-lo sair daquele estado, né? Eu não sabia, de certo não sabia lidar com a coisa. Conhecimento algum, né? Foi brincar. Foi fazer de curioso. Então, como ele não conseguiu fazer o menino sair do estado, vamos dar uma sequência. Para fazê-lo sair daquele estado, não conseguiu, o qual foi seguido de crises nervosas persistentes, de que resultou uma queixa à justiça apresentada pelo tio contra o magnetizador. Quer dizer, essas crises ficaram por um bom tempo, né? Pelo que se percebe aqui. Depois dele ter induzido esse menino ao estado sonambúlico, ele passou a ter essas crises, né? E aí o tio dele apresenta uma queixa à justiça, né? Por isso esse julgamento. 2 médicos foram chamados como peritos. Eis o extrato de seu depoimento, que é mais ou menos idêntico, pelo menos quanto à conclusão. Após haver descrito e constatado o estado sonambúlico do menino, acrescenta o primeiro médico: não creio absolutamente na existência de um fluido novo, de um agente físico mais ou menos análogo ao magnetismo terrestre,
desenvolvendo-se no homem sob a influência de passes, toques, etc., e que produziria nas pessoas influenciadas efeitos por vezes maravilhosos. Convém lembrar aqui que nós estamos no ano de 1858. Então, o médico aqui, lógico, ele não tinha nenhum conhecimento a respeito desse fluido magnético, né, do que estava se passando com esse garoto. Por isso ele diz que não acreditava, né, na influência do magnetismo, nem na influência dos passes, dos toques, etc. O que hoje é comprovado até no ciência, meio, até pela ciência, que o efeito do magnetismo é um efeito muito bom, um efeito inclusive até curador. Na época, inclusive, tinha essa consciência também, né? Por isso, daí o sucesso do magnetismo também, apesar das controvérsias, dos inimigos. A maioria dos médicos usava o magnetismo. E até o Kardec, né? Só fazer uma pequena colocação. No meu livro da Revista Espírita, de uma edição anterior, consta como, em vez de termo maravilhoso, citado pelo médico, aqui vem como milagroso, o que nos remete ao artigo anterior, que explica que aquilo que não era explicado cientificamente, ou pelo pessoal, ou pelo conhecimento da época, era tido como algo extraordinário, algo que fugia às nossas capacidades da razão de interpretar tais fatos. O fato pelo fato da gente estar numa outra dimensão, né, de encarnado, lidando com os 5 sentidos, eles falam que tem até mais de 5, né? A ciência fala em 21 sentidos. A ciência. Mas os encarnados têm essa dificuldade, né, a não ser através dos sensitivos, daqueles que têm a percepção extracorporal, né? Que é a mediunidade. Então a coisa é meio complicada também, né? Até os encarnados chegar num ponto de encarar isso aí com naturalidade, como foi aqui a descoberta que Kardec trouxe para nós, né? Descoberta sim, porque foi um trabalho de observação, trabalho científico, e que ele defende a tese que não tem nada de sobrenatural, né? Então, a partir daí, da doutrina espírita, que populariza isto, porque até então, desde a antiguidade, essas coisas eram secretas, né? Eram afeitas a grupos secretos. E era muitas vezes até tido como bruxaria, né? É isso que eu ia dizer. Desse tipo. Ainda então, teve a perseguição da Idade Média, né? Exatamente. Então, pela falta de compreensão das pessoas, eles julgavam que as pessoas simplesmente eram bruxos, né? E olha que eu acho que até hoje ainda existe um certo julgamento por pessoas que desconhecem a grande sabedoria da doutrina espírita, que julga o espiritismo coisa do demônio. Mas aqueles que julgam é porque não conhecem a grande sabedoria, né? Falta de conhecimento, né? Exato, exatamente. Agora, você já leu? A existência de um tal fluido nunca foi cientificamente demonstrada. Longe disso, todas as vezes que homens difíceis de enganar, membros das academias de ciências e médicos eminentes, queriam verificar os fatos alegados, os príncipes do magnetismo sempre recuaram, estribados em pretextos por demais evidentes, e nem a questão do fato, nem muito menos a questão de doutrina puderam ser elucidados. Para o mundo científico, portanto, não existe magnetismo animal. Todavia, segue-se daí que as práticas dos magnetizadores não produzem nenhum efeito. Pelo fato de negarmos, e com razão, o magnetismo, não poderíamos admitir a magnetização.
Então aqui é um médico que está relatando isso aqui, não é? Segundo isso, então para ele, então não existe, né, essa questão do magnetismo. Então ele até faz uma conclusão aqui, pelo fato de negarmos, e com razão segundo ele, né, o magnetismo, não poderíamos admitir a magnetização. Mesmo diante de uma prova comprovada, né, que o menino foi magnetizado e entrou num estado sonambúlico, e ele ainda negava a existência da prática do magnetismo, né? Continuando. Estou convencido de que se as imaginações nervosas e impressionáveis são todos os dias abaladas fortemente pela manobra que se trata, é nelas mesmas que devemos ver os fenômenos que apresentam, e não em uma espécie de radiação de parte do experimentador. Essa explicação seria aplicável ao caso de Jordan, se os ataques que seguiram o primeiro, supondo que este tenha sido determinado pela magnetização, fossem se espaçando ou enfraquecendo. O impulso único deve logicamente produzir efeitos decrescentes. Ora, dá-se justamente o contrário. À medida que o tempo passa, os ataques aceleram e aumentam a intensidade. Esta circunstância me confunde. Evidentemente, está em jogo uma influência indeterminada. Qual será ela? Os antecedentes e a maneira de ser física de Jordan não me são suficientes conhecidos para que possa atribuir ao seu temperamento. Me devo declarar, entretanto, que não sei onde colocar a causa. Bom, podemos ver aí que, mesmo com o auxílio dos peritos e dos médicos que estudavam sobre o assunto na época, eles mesmos reconhecem a falta de capacidade, a falta de conhecimento para explicar determinado fato. E tal fato não foi justamente embasado ou provado, porque, pela razão e pelo pouco conhecimento, algo que fosse formado a partir de uma iniciativa externa deveria, consequentemente, diminuir ao longo do prazo, ao longo do tempo. E no caso do menino magnetizado, sobrinho do maître, as consequências e seus ataques só foram agravando, mesmo sem estar sob a influência direta do magnetizador que havia o feito no restaurante. Quer dizer que esse comportamento do menino estava comprovando o magnetismo, né? Que tudo foi causado pelo passo que o menino aplicou, né? Nesse ponto, a criança é vitimada por um de seus ataques, assim como o seu colega. A testemunha constata contrações musculares gerais e clônicas. Tem uma nota aí, gente? Tem embaixo. Lê a nota. Clônicas. Nota do tradutor. Clônicas, espasmos em que se alternam, em rápida sucessão, rigidez e relaxamento. Ele diz que no original está gravada a palavra chroniques, que não tem correlação com o quadro clínico descrito acima, né? Então ele busca a palavra correta, que seria clônicas. Chronique. Certo. Clônicas, né? Pele e olhos com sensibilidade preservada. Então, está fazendo uma análise física, né? Pupilas fotorreagentes, reagindo ante o estímulo da luz, ausência de espuma na boca, polegares fletidos na palma das mãos, polegares
fletidos na palma das mãos. Além disso, o grito inicial não ocorreu. Então eles estão analisando a crise do menino e comparando com uma crise epilética, por exemplo, né? Então aqui ele disse que o grito inicial não ocorreu. E o acesso termina gradualmente, passando pelo período sonambúlico. À vista disso, os médicos declararam que a criança não é epilética, nem menos ainda cataléptica. Veja a questão de desconhecer a causa, né? Não tem o desconhecimento, eles estão procurando uma doença no corpo. Mas provocou um estudo, né? Exatamente. Provocou um estudo, provocou uma análise, uma comparação. Chamou a atenção das pessoas para aquele estado, para que verificasse o que estava ocorrendo realmente. Isso aqui eu acredito que no final do nosso capítulo aqui vai se verificar, que vai se comprovar que realmente existe o magnetismo. Eles vão se convencer disso devido às atitudes desse garoto frente ao magnetismo, né? O sonambulismo também. Olha o título. O magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Então eles tentam, né, como o Célio disse, estabelecer uma relação com o que eles têm conhecimento, né? Mas não encontram. Não encontram evidências de epilepsia nem de catalepsia, né? Então, seguindo, interpelada a respeito da palavra sonambulismo, objetivando saber se tudo isso não se explicaria, admitindo-se que o paciente, antes sonâmbulo, teria tido a 15 de agosto um acesso desse tipo de doença, a testemunha respondeu que, em primeiro lugar, não estava estabelecido que a criança fosse sonâmbula, e depois, tal fenômeno se teria produzido em condições absolutamente insólitas. Em vez de ocorrer à noite, em meio ao sono natural, teria vindo em pleno meio-dia e em completa vigília. A mim, os passes magnéticos parecem ser a causa do estado atual da criança. Não vejo outra razão. Quer dizer, eles tentam atribuir também ao sonambulismo natural, né? Natural entre aspas, que ele também nega, né? Diz que não reconhece como. Então aí ele chega à conclusão de que são os passos que deram origem. Porque conforme consta aqui, ao invés de ocorrer à noite, teria vindo ao pleno meio-dia e em completa vigília. Então todos esses fatos vão comprovando de que a criança não tem nenhum mal, nenhuma dor, nem a catalepsia, nem a epilepsia, né? Então são fatos que vão comprovando que da veracidade. O segundo médico dispõe assim: viu o pequeno doente no dia 13 de outubro de 1858, estava em estado sonambúlico, gozando de locomoção voluntária, recitava o catecismo. Meu filho o viu na noite de 15, encontrava-se no mesmo estado e conjugava o verbo poder. Só algum tempo depois é que fiquei sabendo que ele fora magnetizado e que um viajante teria dito: se não for desmagnetizado, talvez permaneça assim por toda a vida. Em minha juventude, conheci um estudante no mesmo estado que, tendo sido curado sem recursos médicos, tornou-se um homem distinto na profissão que abraçou. Os acidentes que o doente experimentou não passaram de perturbações nervosas. Não existe nenhum sintoma de epilepsia, nem de catalepsia. Então a gente verifica aqui que o segundo médico ele já se predispõe a aceitar melhor o estado do garoto do que comprovar que não existe esse tipo de magnetismo, né? E até buscando recursos dentro do próprio magnetismo, né? Exatamente. Quando ele diz aqui que uma pessoa disse que teria que desmagnetizar o menino, senão ele permaneceria assim por toda a vida, essa pessoa já
já havia verificado a respeito disso, já tinha algum conhecimento a respeito do magnetismo, né? Que até instruiu o segundo médico a respeito. E ele verifica aqui que os acidentes que o doente experimentou não passaram de perturbações nervosas. Não existe nenhum sintoma de epilepsia nem de catalepsia. Então vai se verificando de que forma, gradativamente, as pessoas iam sendo convencidas de que a parte espiritual existe, e existe muito atuante na nossa vida. E até hoje, né? E sempre será atuante. À medida que a gente vai crescendo moralmente, nós vamos verificando que o contato com os espíritos passará a ser uma coisa tão natural daqui a algum tempo, com o nosso crescimento moral, uma coisa natural de conhecimento de todo mundo. E veja bem, às vezes no próprio meio espírita, uma pessoa vê um espírito, se ela não for médio vidente, ela vai ficar com medo, né? Então até hoje ainda existe a questão do conhecimento, mas quando acontece com a gente se verifica de uma outra forma, né? E aqui em 1858 também acontecia assim. As pessoas estavam aprendendo a respeito, mas diante da situação, né, a pessoa age de uma forma um pouco diferente. Então hoje, se a gente falar assim, você é espírita? Sim, sou. Você tem medo dos espíritos? Não, não tem. Mas se lhe aparecer um espírito, você teria medo? Qual seria a forma de agir diante dessa situação, não é verdade? Então são questões de teorias e de práticas, né? Eu não sei, por exemplo, o médio vidente, né? Aquele que vê sempre, né? Mas com mais frequência, né? Acaba se acostumando, né? né? Se torna natural, mas as primeiras visões, por exemplo, o médium já se sente um pouco, né? Um pouco com medo, não é verdade? É uma coisa nova, uma coisa diferente, é com razão de sentir esse leve receio. Mesmo nós sabendo no meio espírita que os espíritos não estão aqui para fazer mal para ninguém, pelo contrário, né? Mesmo sendo um espírito de ordem inferior, eles não podem nos agredir dessa forma. Vamos seguir? Continuando, agora vem a sentença pronunciada pelo tribunal. E caiu na pessoa certa, né? Considerando que resulta dos debates que, a 15 de agosto de 1858, exercendo imprudentemente sobre a pessoa do jovem Jordão, de 13 anos de idade, toques e aproximações qualificadas como passes magnéticos, e pelo menos ferindo com esse aparato e por essas manobras não costumeiras a fraca imaginação desse menino, o acusado produziu sobre o paciente uma superexcitação, uma desordem nervosa e, enfim, uma lesão ou doença cujos acessos se repetiram desde então, a diversos intervalos. Considerando que Quer dizer que isso daí se repetiu, né? Durante algum tempo, né? Passou a se repetir, em intervalos, mas não cessou mais, né? Sim. Tá assim, tá igual no caso dos médiuns, né? Porque às vezes a pessoa tá na doutrina espírita, tal, às vezes lá na idade de 50 anos desabrocha na mediunidade, eu já vi muitos. E aí muda o comportamento dela, né? Ela passa a receber espírito, né? Que antes não acontecia. Então talvez aqui tivesse motivou o desabrochar, né? Alguma coisa despertou nessa criança. Desabrochou, foi a gota d'água. E convém até lembrar que Eurípides Barçanufo, por exemplo, veio conhecer a doutrina espírita, ele já tinha mais de 20 anos, né? Que ele era católico, fervoroso e tudo mais, né? Então, quer dizer, quando a coisa acontece na sua época. Bezerra de Menezes também foi conhecer a doutrina espírita, já adulto, já médico, formado, né? Então são coisas assim que eu acho que para esse afloramento da mediunidade não existe data, né? Não existe idade
Acho que existe o momento certo, a preparação certa. O próprio né? Chico, né, que era médio Também. desde criança, ainda ficou muito tempo no catolicismo. Exatamente. Pode-se levar em consideração também que tais práticas, como se dá aqui, no caso os passes, podem ter vindo desregular qualquer função, qualquer equilíbrio existente no funcionamento dos pontos energéticos daquele menino. Por isso a decorrência de tais problemas. E para finalizar a sentença, considerando que o fato de que se trata ocasionou à parte civil o prejuízo que deve ser reparado e considerando existentes circunstâncias atenuantes, o tribunal condena o acusado a 25 francos de multa de 1.200 francos de perdas e danos às custas do processo. Bom, tomando por base os peritos e tudo que foi concluído, pôde-se ver que realmente tais fatos, tais atitudes do viajante ocasionaram o desregulamento do estado normal do estado normal de saúde do menino, que por falta de solução científica veio a justiça a tentar corrigir tal dispêndio na forma de multa. Foi a melhor solução para a época. Isso tudo, bom. Então eles acabam, acho que de maneira relutante, né, aceitando que a causa de tudo isso foi o magnetismo, né? Embora sem compreender, sem conseguir explicar, mas eles são obrigados a aceitar que foi o magnetismo que causou esse desequilíbrio, né, vamos dizer assim, no menino. De qualquer forma, foi ponto para o magnetismo. Seja como for, foi. Né? Onde que é agora? Nada temos a dizer quanto ao julgamento em si mesmo. O tribunal teve ou não teve razão de condenar. A pena é muito forte ou é excessivamente fraca. Isto não nos diz respeito. A justiça se pronunciou e nós respeitamos a sua decisão. Porque a justiça, né, Geraldinho? O juiz ele baseia ali nas provas, nas análises, né, no material que chega ali às mãos, né? No que lhe foi proporcionado, principalmente à época e, nesse caso em especial, o conhecimento que os médicos tinham ou não sobre o magnetismo. Que é o conhecimento técnico aí, isso, né? Isso. Porque conforme o andamento do processo, às vezes ele precisa recorrer a um pessoal técnico, né? Entretanto, não deixaremos de examinar as consequências do julgamento que tem um alcance capital. É isso aí, né, Gerson? Que tem um alcance capital. Houve condenação, portanto, houve um delito. Como foi este delito? Como foi este cometido? A sentença diz: por toques e gestos qualificados como passes magnéticos. Análise do Kardec, né? Como passes magnéticos. Portanto, os toques e passes magnéticos têm uma ação e não resultam de mera simulação. Então, confirmou aqui os passos. Esses toques e esses passes diferem de algum modo dos toques e gestos ordinários. Como os distinguir? Eis aí uma coisa importante. Porque se não houvesse diferença, não poderíamos
tocar a primeira pessoa que encontrássemos. Ele coloca de uma forma tão simples, né? Que encontrássemos, nem lhe fazer sinais, sem nos expormos a fazê-la cair em crise e sem incorrermos numa multa, Não compete ao tribunal nos ensinar, nem muito menos dizer como os passes e toques, quando têm o caráter magnético, podem produzir um efeito qualquer. Quer dizer que não é um simples gesto, tem que estar, né? Tem outros elementos aí que entram na jogada, né? Ele aproveita todo o acontecimento, né? E coloca já claramente, né? Ó, existe uma diferença, né? Não foi um toque qualquer, não foi um gesto qualquer. O que é que tem por trás disso? Porque senão aí como ele coloca, né? De certa forma, de uma maneira até engraçada, né? Ficou leve, mas é sério, né? Então, se fosse assim, você não poderia nem conversar com alguém, porque... E nesse caso, a minha interpretação dada, pelo menos, é que o tribunal, além de reconhecer, ele não vem condenar ou julgar o passe e o magnetismo em si. E sim, nesse caso específico, ele vem punir aquilo que foi gerado de dano ou que teve de consequência negativa, em especial para o menino. A irresponsabilidade do rapaz, né? Porque se a gente for encarar assim, de fato, sem negar o fenômeno, né? Lógico, foi uma atitude assim, negligente, né? Imprudência. Que para se lidar com essas coisas, a gente aprende que tem que ter todo um ambiente, um preparo, um objetivo. A gente lembrar da brincadeira, entre aspas, do copo, né? Que tanta gente não leva a sério. E costuma dar problema quase desse tipo aqui. Eu, quando era menino, eu vi acontecer e eu vi dar problema. Então, tem muito caso aí de menino que fica moado aí num canto, faz em escola, demora a melhorar. Continua você aí, Gerson. A curiosidade vem atentar os homens desde sempre, né? Tanto naquela época como hoje, ainda a curiosidade motiva boa parte das ações referentes a esse estudo, esse outro plano. É verdade. Ele consta. Produzir um efeito qualquer. Ele constata o fato de um acidente e a causa do acidente. Sua missão é apreciar o dano e a reparação que é devida. Como você tinha citado, Geraldinho. Mas os peritos, chamados a esclarecer o tribunal, por certo nos vão ensinar a respeito, mesmo sem terem feito um curso sobre a matéria, devem fundamentar sua opinião, como se faz em todos os casos de medicina legal, e provar que falam com conhecimento de causa, considerando ser essa a primeira condição a ser preenchida por um perito. Aí. Ora, ficamos decepcionados com a lógica desses senhores. Seu depoimento revela completa ignorância sobre aquilo que devem opinar. Não apenas desconhecem o magnetismo, como não lhes são familiares os fatos do sonambulismo natural, pois imaginam, um deles pelo menos, que tais fatos, olha aqui, só se produzem à noite e durante o sono natural, o que é contrariado pela experiência. Agora, a justiça poderia ter pego um médico magnetizador, um médico praticante de magnetismo, né? Porque
Na época era forte. Certo, não quiseram. É que eles não reconheciam, né? Eles não reconheciam o magnetismo. Haviam estudos, mas Não, nada na época comprovado. tinha já o movimento. Não, o sim. movimento existia, mas estava no início de sua comprovação, no início de toda a sua prática fundamentada na ciência em si. E às vezes em função do caso específico, por falta de tempo, pela localidade ou alguma outra coisa, não coube à justiça a possibilidade de buscar especificamente alguém perito no assunto, no magnetismo. Mas como se dava um problema de ordem de saúde do menino, chamaram médicos que, em tese, possuíam conhecimento para auxiliar no processo. Esse é justamente o marco, que é o magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. A partir daqui, eles passam a reconhecer. Que, então, é a importância desse artigo, né, para a gente ficar conhecendo. Isto. Não é aí, porém, que se acha a parte mais notável do depoimento, especialmente da primeira testemunha. Pelo fato de negarmos, e com razão, o magnetismo, não poderíamos admitir a magnetização. Na verdade, não sei se há uma lógica muito difícil de ser entendida. Ele está dizendo, Célio, pelo fato de negar, né, e com razão o magnetismo, negou. Não poderíamos admitir a magnetização? É uma pergunta, né? Que é o fato. Houve a magnetização, né? Ele está citando justamente o processo científico, né? Porque pelo fato nós não podemos comprovar. Mas e daí? A gente não pode admitir que existe? Na verdade, não sei se há uma lógica muito difícil de ser entendida, mas confesso com toda humildade que isso ultrapassa a minha inteligência e que muitas pessoas estão comigo. Porque seria o mesmo que afirmar ser possível magnetizar sem magnetismo. Absolutamente. Como se disséssemos que um homem houvera recebido bordoadas na ausência do bordão responsável. Ora, acreditamos firmemente, de acordo com o velho ditado, e até prova em contrário, que para dar bordoadas faz-se necessário o bordão, e, por semelhança, para magnetizar é preciso magnetismo, do mesmo modo que, para purgar, é preciso purgante. Nossa inteligência não vai até o ponto de compreender os efeitos sem as causas. Então, olha que coisa interessante aqui, porque eles admitem que a criança realmente está magnetizada, né? Mas eles desconhecem como se produz o magnetismo, eles desconhecem. Mas eles estão vendo o efeito. A causa é que é desconhecida, né? O efeito não admite, né? Não admite o efeito, né? Por quê? Simplesmente, mesmo... Você tem toda a razão, desculpa. Não admite a causa. O efeito é patente, está ali na frente deles o efeito, né? Mas não admite por quê? Porque simplesmente eles, na época, em 1858, aqui que estava se dando o fato, não tinha conhecimento algum a respeito disso. Não tinha pessoas com maior esclarecimento a respeito disso que pudesse comprovar a eles os efeitos do magnetismo. E que até se estende além disso que está acontecendo com o garoto. Hoje nós conhecemos que o magnetismo é capaz de coisas muito de mais alto grau de valor moral, né? Então veja bem que nessa época, por falta de conhecimento, eles negaram. Mas assim que as coisas, o tempo vai trazendo as respostas, né? Com certeza vai se verificar que com o passar do tempo eles vão aprendendo, como nós atualmente, né? Os efeitos, as causas, e vamos nos aprimorando. Deixa bem patente aqui mais uma vez, né? A importância da gente estar aberto a novos conhecimentos, né? E receptivo a eles, desde que com a devida análise, né? Com muito estudo, com muito critério, mas sempre abertos a novos conhecimentos, porque
Não para, né? A evolução prossegue. É. Vamos seguindo? Sim. Direis que não nego o efeito. Ao contrário, eu o constato. O que nego é a causa, que atribuís o efeito. Dizeis que entre os vossos dedos, o paciente, existe algo invisível, a que chamais de fluido magnético. Eu digo que não há tal coisa, que esse fluido não existe. O que existe é o magnetismo. Vossos gestos são a magnetização. De acordo, admite-se assim que simples gestos, sem intermediário, podem produzir crises nervosas e efeitos sonambúlicos, catalépticos e outros, unicamente porque a imaginação foi tocada. Vá lá que seja. Quero que uma pessoa seja impressionada por meio desses gestos, e que uma impressão chegue a ponto de fazer dormir, em pleno dia e contra a vontade, o que é a vez de concordar. Já seria um fato muito notável. Mas esse sono será um sono natural, causado pela monotonia dos movimentos, como querem alguns? Neste caso, como explicareis a intensidade do sono produzido em alguns segundos? Por que não despertais facilmente essa pessoa adormecida, apenas lhe sacudindo o braço? Ponhamos de lado, por motivos óbvios, muitos outros fenômenos, também pouco explicáveis pelo vosso sistema. Porém, a cuja solução, sem dúvida, podereis dar, porque não creio que tenhais construído uma teoria sobre assunto tão importante, sem vos terdes assegurado de que ela resolve todos os casos. Teoria que deve ser tanto menos arriscada, que a enunciais em pleno tribunal. Deveis, portanto, estar bem seguros. Então vos peço, em favor da instrução do público e de todas as pessoas bastante simples, para acreditarem na existência de um fluido magnético, a gentileza de resolver, pelo vosso sistema, uma das duas perguntas seguintes. Aqui, né, no início desse parágrafo, admitis, assim, que simples gestos sem intermediário podem produzir crises nervosas e efeitos sonambúlicos. Aqui é que faz a diferença, porque ele acha que esse gesto não tem nenhum efeito intermediário, né? Então ele acredita que para a prática do sonambulismo, do magnetismo, não existe o espírito que é esse intermediário. Então por isso que ele desconhece a causa, porque ele não sabe da verdade de que o espírito existe e está ali presente. Então nessa frase aqui, exatamente, ele faz a colocação de que se ele desconhece o espírito, então ele desconhece o intermediário que causa o magnetismo, que fez com que a criança agisse daquela forma. Exato. Então Kardec aqui ele bate de frente, né? Ele faz crítica principalmente quanto à falta de um estudo aprofundado. Ele contesta e ele traz à tona por que tal teoria é explicada de forma tão simples, sendo que na realidade nem eles mesmos conseguem se explicar perante o tribunal, no caso os peritos, os médicos. Então ele pede, assim, na sua argumentação, né, que o pessoal seja capaz de responder essas duas questões seguintes, né? Vamos ver a primeira. Se os efeitos atribuídos ao fluido magnético resultam apenas de uma imaginação excitada e fortemente impressionável, como se produzem à revelia da pessoa quando é magnetizada durante o sono natural ou quando se encontra num aposento vizinho, sem ver o magnetizador
e sem saber que está sendo magnetizado. Quer dizer, ele já descarta a pessoa ser impressionável, né? Porque ela não está sabendo. Está então, dormindo, como é que você me explica? ou está numa sala vizinha. Como é que você me explica, então? O que você me explica disso? Né? Mas veja só uma coisa interessante aqui. Se a pessoa, quando é magnetizada, ela não se encontra no aposento e o magnetizador também não está presente, e se existe uma ação, então a quem atribuir essa ação? Se não existe uma pessoa em carne e osso ali presente junto à outra pessoa. Então, automaticamente, muito óbvio, né, a existência dos espíritos, comprovada aqui mais uma vez. Lê a segunda proposição, Gerson. A segunda pergunta que ele dirige ao pessoal. Se os toques ou passes magnéticos podem produzir crises nervosas e estados sonambúlicos, como podem esses mesmos toques e passes produzir o efeito contrário, destruir o que fizeram, acalmar as crises nervosas mais violentas que ocasionaram e fazer cessar o estado sonambúlico subitamente, como se for um golpe de mágica? É por efeito da imaginação que a pessoa não vê, nem ouve o que se passa à sua volta? Ou é preciso admitir que se pode agir sobre a imaginação sem o concurso da imaginação, o que seria muito possível, já que se pode magnetizar sem magnetismo? Ele está cortante nesse artigo. O interessante é que ele fala que com o passe você provoca e com o passe cessa, né? Você aplica o passe, que assim foi que foi descoberto o sonambulismo, né? Eles deram um passe comum lá e o cara entrou em sonambulismo, né? E começou a falar. Aí eles faziam pergunta, tá? Ele ficava naquele estado. E é isso aí, né? O interessante, só um minutinho, é que o Allan Kardec vem de forma, uma crítica bem reforçada, principalmente contra esse fato de prejulgar que não há efeito sem uma causa, né? Que toda hora ele traz à tona, fazendo assim uma referência ao método socrático, onde Sócrates, há muito tempo atrás, vinha contestar os seus opositores ideológicos justamente na falha de suas explicações, naquilo que não mantinha substância, não tinha nada realmente fundamentado. Da mesma forma, Allan Kardec vem buscar as falhas na teoria divulgada no tribunal por falta do estudo, por falta do conhecimento por parte dos peritos. É bem lembrado. Eu acho que até esse próximo parágrafo aqui reforça bem isso, né, Sérgio? Vamos ver. Quase que para encerrar. Bom, vamos lá. Isso me lembra uma pequena anedota. Um imprudente manejava um fuzil. O tiro disparado matou outro indivíduo. O perito foi chamado para examinar a arma, declarando que o indivíduo havia sido morto por um tiro de fuzil, embora este não se encontrasse carregado. Não é exatamente este o caso do nosso magnetizador, que fere ao magnetizar sem o magnetismo? Seguramente. O tribunal de Douai, na sua alta sabedoria, não meditou nessas contradições, sobre as quais não deveria pronunciar-se. Como dissemos, ele não considerou senão o efeito produzido, declarando-o produzido por toques e passes magnéticos. Não havia por que decidir se entre nós existe ou não existe um fluido magnético. Mas o julgamento não constata de maneira menos autêntica que o magnetismo é uma realidade. De outro modo, não teria condenado alguém por ter feito gestos insignificantes. Que isto sirva de lição aos imprudentes, que brincam com o que não conhecem. É aquilo que nós comentamos, né?
Você vê que a deixa aqui que o Kardec pegou foi essa frase, né? Que o juiz mesmo falou, por toques e passes magnéticos. Entregou, né? Exatamente. Convém lembrar aqui também, Gis, que isso sirva de lição aos imprudentes que brincam com o que não conhecem. Muitas vezes jovens nas escolas, coisa assim, fica fazendo aquelas brincadeiras do copo, etc. E podem ter uma certeza. Essa brincadeira, vocês estão atraindo espíritos de ordem inferior. Um espírito de ordem superior nunca estará presente numa brincadeira, pois eles são sérios. E muitas vezes essas brincadeiras são desastrosas, porque os que estão brincando diante do pronunciamento de um espírito de ordem inferior não sabe como agir diante dessa situação. É realmente muito perigoso brincar com coisas que nós ainda desconhecemos, né? Houve muito bom senso por parte do tribunal em não menosprezar aquilo que realmente foi tido como efeito, né? No caso, o menino magnetizado, indo contra a opinião do perito, que afirmava que não poderia existir, já que não existia uma causa estudada para tal realização. Continuando aqui a leitura. Na opinião que emitiram, esses senhores não perceberam que chegavam a um resultado diametralmente oposto ao seu objetivo, que era atribuir aos magnetizadores um poder que estes estão longe de reivindicar. Com efeito, os magnetizadores pretendem que só agem com a ajuda de um intermediário, que quando esse intermediário lhes falta, nula é a sua ação. Que não se reconhecem com o poder das bengaladas sem bengalas, nem de matar a tiros com um fuzil descarregado. Muito bem, com a sua teoria, esses homens chegam a fazer outro prodígio porque agem sem ter nada nas mãos ou no bolso. Realmente, há coisas que não podem ser levadas a sério. Pedimos muitas desculpas, mas isto não lhes diminui o mérito. Eles podem ser muito hábeis como médicos, e muito preparados. Foi por isso que o tribunal os consultou. Só nos permitimos criticar a sua opinião no que se refere ao magnetismo. O nó da questão, do ponto de vista de Kardec, é esse, né? A gente para por aqui. Hã? É longo. Ah, é mesmo, tem razão, Eu achei que fosse mais longo. Muito bom. Não, tá bom. Deixa eu ver aqui. Finalizamos? Finalizamos com uma observação importante. Se o magnetismo é uma realidade, por que não é reconhecido oficialmente pela faculdade? Isso aqui que foi a luta do Mesmer. Ele lutou para que o magnetismo fosse oficializado pela academia. Até governos. Eu queria oficializar junto ao governo. A tal respeito, há muitas coisas a dizer. Limitar-nos-emos a uma consideração perguntando por que as descobertas hoje mais aceitas não o foram de imediato pelas corporações científicas? Que acontece também, né? Sempre a aceitação é difícil. Deixo a outros o cuidado de responder. A classe médica está dividida sobre a questão do magnetismo, assim como em relação à homeopatia, à alopatia, à frenologia, ao tratamento da cólera, aos purgantes, às sangrias e sobre tantas outras coisas, de tal sorte que
uma opinião a favor ou contra não passa de uma opinião individual sem força de lei. O que faz a lei é a opinião geral, que se forma pelos fatos a respeito de toda oposição e que sobre os mais recalcitrantes exerce uma pressão irresistível. É o que acontece com o magnetismo, bem assim com o espiritismo. E não será avançar muito dizer que metade dos médicos hoje, ao detalhe, metade dos médicos hoje, na época dele, né, reconhece e admite o magnetismo. Quer dizer que tá vendo? E que 3/4 dos magnetizadores são médicos. Convém lembrar que 33%. Você está falando em 1859, né? Não, 3/4 é 75, né? Exatamente. 1859. E aqui, aí, enquanto o Tony estava lendo, eu estava vendo aqui, fui lá em cima olhar. Em 1859, ele fala da alopatia e da homeopatia, que até hoje existe essa discussão. Interessante é como a ciência e a medicina sempre tiveram intimamente interligadas, né? Onde a medicina sempre busca os avanços e é tida como rainha aí das ciências, porque engloba tudo, engloba efeitos físicos, efeitos biológicos e por aí sucessivamente. Então, finalizando aqui, né, dá-se o mesmo com o Espiritismo, que conta em suas fileiras uma infinidade de médicos e homens de ciência. Que importa, pois, a oposição sistemática ou mais ou menos interessada de alguns? Deixemos passar o tempo, que varre o amor próprio ferido e as mesquinhas preocupações. A verdade pode ser abalada, mas não destruída. E a posteridade registra o nome dos que a combateram ou sustentaram. Se o magnetismo fosse uma utopia, há muito tempo dele não se cuidaria. No entanto, durou um século, né, o movimento lá. Ao passo que, como seu irmão, o Espiritismo, Espiritismo, irmão do magnetismo, finca raízes por todos os lados. Lutai, pois, contra as ideias que invadem o mundo inteiro de alto a baixo da escala social. E assim, chegamos ao final deste artigo. Se alguém quiser falar alguma coisa, quer algum comentário a fazer? Que foi. A princípio eu achei que fosse dar muito problema aqui, muito trabalho, né, no estudo, mas ele vai colocando de uma maneira tão didática e tão clara que no final fica super simples e super fácil de entender. Quer dizer, se nós tínhamos 5 excelentes motivos para gostar de Allan Kardec, agora nós estamos descobrindo mais 12, que são os 12 volumes da Revista Espírita, né?
Bom, gente, então, se ninguém tem mais nada a dizer, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? E estamos também encerrando o ano de 2012, né? Agora, só dia 9 de janeiro que nós retornaremos. Se o mundo não acabar dia 21, né, Sérgio? Hein? Bom, gente, então nós vamos desejando a todos um Feliz Natal, com fraternização, com família, amigos, e que estejamos preparados para o desenrolar de mais um ano no 2013, né? Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre.